Olá pessoal, nem todos sabem, mas o Fórum do Mocan tem um grupo gratuito de resolução de questões discursivas. Toda semana temos um exercício novo. Acesse nosso site, leia atentamente as regras e se inscreva. Seu acesso será liberado com um novo exercício, sempre distribuído às quintas-feiras. Nós estamos no exercício número 58, e como coube a minha escolha da melhor resposta da rodada, eu resolvi fazer esse vídeo até para que as pessoas conheçam um pouco mais desse nosso trabalho, que conta também com a ajuda indispensável da querida Lica na coordenação das atividades. A questão é de processo penal e foi tirada do concurso para juiz de direito do TJ do Rio de Janeiro de 2008. Policial militar apreendeu o veículo van sob a justificativa de que o condutor estava exercendo um transporte irregular de passageiros. Ocorre que o motorista do veículo possuía ordem liminar expedida pela Vara da Fazenda Pública, autorizando-o a trafegar e a executar o dito transporte nas vias públicas. Foi instaurado procedimento penal por crime do artigo 349 do CPM, cumulado com o artigo 3º, alíneas A e J da Lei 4898, que é a Lei de Abuso de Autoridade. Suscitado o conflito entre a Justiça Comum e a Auditoria Militar Estadual, qual a autoridade judicial competente para julgar a ação penal ajuizada? Justifique. Então vamos a alguns institutos trabalhados nesse exercício. Primeiro, os crimes. Artigo 349 do CPM, deixar sem justa causa de cumprir decisão da Justiça Militar ou retardar ou fraudar o seu cumprimento. O outro crime é o de abuso de autoridade. O artigo 3º dessa lei diz que constitui abuso de autoridade qualquer atentado à liberdade de locomoção e J, aos direitos e garantias legais assegurados ao exercício profissional. Agora, a primeira questão. A terminologia correta seria conflito de jurisdição ou conflito de competência? Veja que a resposta não passa por isso. Mas, apesar disso, vamos passar um pouquinho sobre essa divergência da doutrina. O CPP, no seu artigo 113, denomina conflito de jurisdição. Já para Auri Lopes Júnior e Tourinho Filho, o conflito será de jurisdição quando ocorrer entre órgãos da jurisdição especial, entre órgãos da jurisdição especial e comum, bem como entre órgãos da Justiça Comum Federal em relação a outro da Justiça Estadual. Será de competência o conflito quando ocorrer entre órgãos julgadores pertencentes à mesma justiça e vinculados ao mesmo tribunal. Já para Guilherme Nutti e Vicente Greco Filho, a Constituição Federal utilizou a expressão conflito de competência, inclusive para determinar o conflito existente entre magistrados vinculados a diferentes tribunais. E por fim, para Pacelli e Néstor Távora, essa distinção de terminologias não teria utilidade prática, embora alguns sinalizem que conflito de competência seria mais adequado no intuito de compatibilizar o CPP à Constituição. Particularmente, eu optaria nessa questão pela terminologia conflito de competência, por estar reproduzindo a terminologia da Constituição. E quem julgaria esse conflito? Novamente, vejam que a questão não quer saber isso, mas como o tema é pertinente, vamos falar um pouco também. No caso de conflito de competência entre juiz estadual e juiz auditor estadual, nos estados onde não há Tribunal de Justiça Militar, como é o caso do Rio de Janeiro, a competência é do Tribunal de Justiça daquele estado, pois são juízes vinculados a um mesmo tribunal. Já quando o conflito for entre juiz estadual e juiz auditor estadual, nos estados em que existem tribunais de justiça militar instalados, como é o caso de São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul, a competência para julgar esse conflito será do STJ, conforme artigo 105.1d da Constituição. Agora vamos à resposta propriamente dita. Sobre o crime de abuso de autoridade, a jurisprudência é pacífica. A súmula 172 do STJ diz que compete à Justiça Comum processar e julgar militar por crime de abuso de autoridade, ainda que praticado em serviço. Já sobre o crime do CPM, obviamente a competência é da Justiça Militar. Mas haveria reunião desses processos num juízo só? Não. Nós teremos a separação do processo, remetendo o abuso de autoridade para a Justiça Comum e o crime do CPM para a Justiça Militar.
E haverá essa separação por força do artigo 79.1 do CPP, que diz que a conexão e a continência importarão unidade de processo e julgamento, salvo no concurso entre jurisdição comum e a militar. E também por força da súmula 90 do STJ, que diz que compete à Justiça Estadual Militar processar e julgar o policial militar pela prática do crime militar, e a comum pela prática do crime comum simultâneo àquele. Só a título de ilustração, vejamos trecho de voto proferido no julgamento do HC 135760 do Rio Grande do Sul. Porquanto inafastável a regra da competência absoluta em razão da matéria, não pode a justiça comum processar e julgar militar em face de crime previsto no Código Penal castrense, à exceção de crime contra a vida perpetrado contra civil, sob pena de violação ao juiz natural. Com efeito, o processamento da causa exige o julgamento em apartado, quando na mesma situação, e ainda que em serviço, comete o militar crime de abuso de autoridade e outro previsto no CPM, sendo essa, portanto, uma das exceções aos simultâneos processos. Só que o enunciado tem um detalhe importante e que não pode ser desconsiderado. Os fatos descritos não se amoldam à descrição típica do artigo 349 do CPM, já que o crime faz menção ao descumprimento de decisão da Justiça Militar, enquanto, no caso, a decisão descumprida foi da Justiça Comum. E isso gerou um debate interessante lá no grupo. O tribunal, no conflito, ao julgar o conflito, deveria simplesmente deixar de analisar essa tipicidade, fixando a competência, atento somente ao fato de ter sido ofertada uma denúncia por delito militar? Ou deveria passar pela análise da atipicidade do crime do artigo 349, fixando a competência para a justiça comum, considerando somente como típico o abuso de autoridade descrito? E como bem alertado pela colega escoteira 10 lá do nosso grupo, a jurisprudência do STJ admite um juízo sobre a tipicidade dos fatos no julgamento do conflito. Ele tanto faz esse juízo que, nestes casos, você pode ver na jurisprudência que ele acaba concedendo HC de ofício sobre a conduta atípica. Logo, a competência para julgar a presente ação penal será da Justiça Comum, não havendo que se declarar a competência da Justiça Especializada para julgar os fatos, já que não se amoldam ao 349 do CPM. Assim, pensamos que a resposta ideal deveria: primeiro, mencionar a competência da Justiça Militar para julgar o crime militar. Mencionar a competência da Justiça Comum para julgar abuso de autoridade cometido por militar, citando a súmula 172 do STJ. Mencionar a súmula 90 do STJ e o artigo 79, inciso 1º do CPP, afirmando que a regra seria a da separação do processo, ficando com a Justiça Comum o abuso de autoridade e com a Justiça Militar o crime do CPM. E, por fim, afirmar que a competência para julgar a presente ação penal será da Justiça Comum, não havendo que se declarar a competência da Justiça Especializada para julgar os fatos. Enfim, é isso, pessoal. Se você não conhece o grupo de discursivas, acesse agora forumdomocam.com.br e faça sua inscrição. Até a próxima!